Sejam muito bem-vindos ao Minuto Escola da Semana. Você que nos assiste pelo TVC, Canal 21, você também que nos assiste pelo YouTube, fique à vontade, hoje o papo tá bom. Nós falaremos sobre o universo saúde, você mãe, você pai, você tio, avó, que precisa cuidar da saúde, este programa é destinado a isso. Eu estou aqui com um casal de empreendedores. Do meu lado direito aqui da mesa, Rodrigo Gonçalves, bem-vindo ao Minuto Escola. Olá, Bruno, bom dia. Bom dia. E do meu lado esquerdo, a Mayra Gato. Isso. Mayra, que satisfação recebê-la no Minuto Escola. Pela primeira vez de muitas, né? Obrigada. Eu que agradeço. Para nós também é uma satisfação vir aqui e trazer um pouquinho do que a gente acredita. O Rodrigo e a Mayra, eles são diretores do Ciclo Spinning, né, Rodrigo? Sim. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre esse esporte diferente e que está em pleno crescimento, né? Verdade, pessoal. Muita gente após a pandemia aí começou a cuidar mais da saúde, saiu para pedalar nas ruas durante a pandemia. Depois da pandemia voltaram às atividades físicas indoor, né, nas academias. E o ramo do spinning foi um dos que mais explodiu. Pessoal, vocês não têm ideia de como é concorrido essas aulas de spinning. E a gente observa essa explosão, esse crescimento no país todo, né, Mayra? No país. Eu digo assim que o spinning no Brasil, na verdade, Bruno, ele é relativamente novo. Novo, né? A gente já tem, né, grandes franquias aí vindo, mas relativamente ele é novo. Fora, ele já existe mais essa cultura, porque é uma atividade muito gostosa. Então no Brasil é um bebê ainda, já tem mais de 10 anos. Talvez as pessoas que nos assistem aí estão perguntando, o que é isso? Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais a fundo o que é o spinning, os benefícios dele. Fica com a gente, né? Eu tive em uma viagem lá em João Pessoa, né? Quer dizer, lá em outro estado, e tá uma febre, né? Todo mundo, as mulheres saindo, procurando spinning, a gente tem um casal de amigo lá, né? E falando que tinha aula de spinning, e como você disse, no Brasil ele é novo, mas eu fui pesquisar, né? E eu vi que o spinning foi criado lá no sul africano, achei interessante isso. É um esporte ciclismo que nasceu na época de 80 e popularizou dentro das academias de ciclismo indoor. E o spinning, ele é um esporte que nasceu do ciclismo, né? Isso então, mesmo, Bruno. Os atletas aí dos países que são mais frios aí precisavam de treinar nessa época do frio. E aí o que eles faziam? O que as empresas fizeram? Opa, peraí. Os atletas precisam continuar na sua alta performance, então vamos construir uma bicicleta, que inclusive é a que a gente trabalha, a Stages. É uma bicicleta mais parecida com a bicicleta no mundo real. Ela é ergonômica, muito parecida com a sua bicicleta de andar na rua de alta performance. Colocaram essa bike dentro de uma sala e colocaram os atletas para treinar. Só que faltava motivo, faltava ali alguma coisa, dentro de uma sala fechada não estava tão legal. O que eles colocaram? Som. Colocaram som, aí começou a ficar divertido. E aí eles começaram... Era o detalhe que faltava, né? Começaram a trazer isso para as academias, começaram a adotar isso. E falou, opa, peraí, os atletas estão fazendo muito legal, vamos fazer na academia também? E aí foi um boom. Espalhou, pulverizou na Europa, nos Estados Unidos e aí mundo inteiro. Há mais de um ano a minha esposa, ela participa das aulas de spinning. E eu sempre brinquei com ela, já vai pra balada, né? Porque realmente esse toque do som, né, faz toda a iluminação, diferença. Som, iluminação. E a gente se preocupou, Bruno, em trazer algo ainda mais tecnológico. Porque a gente observou tudo que já tinha no mercado, igual eu te falei, no Brasil é relativamente novo. Eu falo novo comparando com o que já tem fora o spinning, né? E depois ele chegou com esse estilo mais academia, mais RPM, que era um treino. E esse estilo de movimento, que é o que a gente faz hoje, que parece realmente uma balada, que eu falo que ainda tá se expandindo, tá em auge, né, na verdade. Então daí a gente procurou algo ainda mais tecnológico. A gente construiu um estúdio, bem como uma boate, assim, uma balada, tudo interno, a sonorização, a gente veio com algo bem diferente.
Mayra, minha pergunta e a dúvida de muitas pessoas também que estão em casa, né? Então a gente sabe que o spinning é uma bike, né? No cenário de uma balada, de uma animação total, luzes, né? Pelo que eu observo, ainda não fui numa aula de spinning. Ainda! Faça aqui o compromisso, Precisa um dia eu apareço lá. Uma aula lá, nossa. Mas assim, essa bike, ela tem marcha, ela fica mais pesada? Vamos falar da parte técnica maior aí, que eu entendo um pouquinho só. Galera, a bicicleta, imagina você pedalando numa estrada plana, totalmente liso. Então, a resistência é bem leve. Então, nossa bicicleta, ela simula isso, uma pedalada flutuando. Só que essa estrada começa a pegar algumas irregularidades, uma subida. Então a carga ela é progressiva e você começa a gerar mais resistência, uma resistência magnética. Isso vai fazer com que essa bicicleta simule, ela vai ter uma simulação de até 24 graus de inclinação. Se a gente comparar isso aqui na nossa região de Araçatuba, não tem nenhuma subida com essa intensidade. Então aí, durante a aula, eu falo para as pessoas, coloca aí uma resistência, vamos pedalar até Campos do Jordão. Então a gente vai subir aquela montanha e aí sim você vai realmente sentir a resistência de pedalar numa subida. Essa resistência vai manuseando ali. Cada pessoa ajusta na sua bicicleta. Não é o professor. Se fosse eu, seria só subida. Mas não, você vai colocando ali de acordo com o que você precisa. Essa informação é de grande valia, porque se fosse ele, eu já nem apareceria na aula. Verdade. Bruno, porque eles têm uma resistência alta. Isso é um ponto importante. Muita gente fala assim, puxa, eu vejo os vídeos, eu não consigo. Porque eles veem lá, às vezes, um momento específico de um treino, onde a gente está no ponto mais alto ali, de máximo de esforço. Aí a pessoa fala, nossa, eu vi um vídeo lá, eu não vou conseguir fazer essa aula. Não, pelo contrário, você que decide quanto de carga você coloca. Ah, mas eu vejo que também que tem muitos movimentos. Fica tranquilo, aos poucos você aprende os movimentos. A pessoa vai embalando, né? Isso, entrando naquele exatamente. ritmo, e aí, não trabalhamos só membros inferiores. Trabalhamos o core e trabalhamos o braço também. Então, ele vai definir o seu corpo inteiro. Então, a gente vai ter... Sim, então a gente vai lá, trabalha flexões, trabalha bíceps, tríceps. O equilíbrio aqui, o produto já ganhou um aluno ali, viu? Na verdade, o exercício... Nós programamos lá treinos, são treinos, não é uma dança. A gente programa treinos, aonde a gente vai, em algum treino, trabalhar mais o aeróbico, em alguns treinos o anaeróbico, em alguns treinos intervalos. Então você vai, o treino intervalado, ele qual é? A gente coloca esforço máximo e pausa. Esforço máximo e pausa. Aeróbico, você vai queimar mais gordura durante a atividade física. Anaeróbico, você vai queimar a gordura após a atividade física, no seu repouso. Então você foi na academia, você puxou muito ferro, fez lá muito, você é até fortão. Você vai lá, puxa muito ferro, o que acontece? Você vai queimar a caloria após, no seu repouso. O aeróbico não, o aeróbico sua frequência cardíaca é mais baixa, não vai dar aquela batedeira. E aí você vai queimar durante a atividade física. Essa é a pegada. Então, treino aeróbico, foco ali, queima de gordura durante a atividade uma aula, física. Literalmente de spinning aqui, né? Pois é, para ser educação física, né? Para ser professor de spinning, precisa ser educador físico. Tem que ter o CREF, tem que trabalhar certinho, porque pessoal, a gente está lidando... Você que quer entrar na aula de spinning, se certifica se o seu professor é formado em educação física. Tá aí. Dado muito importante. Aí. Porque a gente está ali trabalhando ali com vidas, não são alunos. Então eu estudei muito ali a parte da fisiologia, eu quero montar um programa de treino para essa minha turma conseguir atingir o objetivo. Qual é o seu objetivo? Estressar, desestressar? Queima de gordura? Não. Ganho de massa de músculo? Qual é o seu foco? Então, baseado nisso, a gente monta o programa de aulas e aí a gente segue com o plano. Tem pessoas que fazem uma vez na semana, pessoas que fazem 2 vezes na semana, pessoas que fazem 2 vezes por dia. Então,
Tudo depende de qual é o seu foco e a gente vai te orientar. Então, existe um ao plano melhor. Personalizado. Exatamente, não é só festa. A gente fica algumas coisas, né? Porque a gente às vezes pensa que tudo que é de explosão, de velocidade, tipo bike, é só para queimar, né? É só para queimar, e não é. Né? Não, porque a gente faz esse treino, né? A gente faz essa preparação. Também tem uma outra possibilidade, só para ficar bem claro, que é a pessoa estar cursando a faculdade, então estar fazendo estágio monitorado ou assistido por um professor, né? Sim. Como acontece em algumas academias, todas, na maioria, tem. Então, as pessoas que estão cursando também têm essa possibilidade, mas é muito importante, porque realmente a pessoa está ali, né, buscando um objetivo. Então, ela busca um resultado. Ela não vai ali aleatoriamente, eu vou ali para um lazer. Ela acaba até interpretando. Muitas pessoas fazem post, minha terapia, meu momento do dia. Mas por trás disso existe sim uma parte técnica, existe sim um conhecimento que é importante ser aplicado. Complexa. Né? Por quê? A gente mentaliza ali a nossa periodização, nossos treinos. E aí então eu tenho que encaixar as músicas para isso. E as batidas da música e a energia da música. O negócio é sincronizado. Então não adianta eu chegar lá, apertar o play. Um sertanejo. E aí, puxa, legal, né? Tá, mas qual é o foco? Sim. Então, o que mais? Existe uma psicologia aí. O que mais? Eu vou só apertar o play. Uma psicologia na questão musical, na escolha da música. Tudo. A energia existe da música. Existe total, eu falo, o bastidor, né, Bruno? Assim, eu acho que de tudo na vida, o que a gente vê na hora da apresentação é muito pouco. Você vai numa peça de teatro, você vê a apresentação, tudo muito bonita. Por trás, sempre tem, né, a montagem de uma playlist, a decisão de quais músicas colocar, a intensidade, em que ordem elas vão vir, quais tipos de aluno estão na sala, isso tudo é avaliado. Se aquele aluno sai, volta, às vezes você fala, igual o Rodrigo falou, a gente pede o estilo musical, porque a gente gosta na medida do possível de agradar, né? Sim. Só que são 18, 19 alunos. Então a gente tenta agradar um pouco. Eu gosto muito de um sertanejo. A gente põe um sertanejo no meio. Então tem todo esse planejamento. Por isso que a gente fala, quando a pessoa marca a aula, a gente tá ali de olho. Esse cliente vem, esse cliente vem. O dia que eu for, eu quero um sertanejo lá, hein? Então eu sou sertanejíssima, assim. Vai dar vontade de beber. Não pode. Eu nesse negócio de beber, né? Fomos montar o estúdio. Tem que ter geladeira e cervejeira. Enchi a cervejeira. Enchi a cervejeira. Porque a gente teve a ideia das pessoas fazerem happy hour e ficar ali, família. Lotei. Só eu consumi. Porque hoje a cervejeira tá desligada, só tem água lá. Não tá desligada. Ela tá ligada assim, né? A temperatura água. Está desativada do modo cervejeira, virou geladeira só pra água e IoPro. É o que mais vende, IoPro. Vocês gostam de desafio? Gostamos. Vamos para um mito e verdade sobre o spinning. Bora lá, claro. É verdade que... É mito ou é verdade, né? Que numa aula de 50 minutos de spinning, a pessoa pode perder até 700 calorias. Verdade. Isso é complicado falar. Pode, é verdade. Só que oscila de acordo com cada pessoa. Isso é muito individual, mas pode. A gente já teve pessoa que bateu. Mas eu já vou te dar uma dica. Já bati 1000. Numa aula de 50 minutos. O que vai mudar? O quanto você tá tirando de dentro do seu peito e colocando ali no pedal. O quanto você tá tirou, entregando. Quanto você tirou lá de dentro do seu coração e colocou no pedal da bicicleta, aí você vai queimar muito. Se você só subir na bicicleta e ficar olhando pro reloginho, não vai dar 50 calorias. Chile, vamos para uma aula experimental lá na E além disso, também tem uma outra questão, Bruno. Esse é o grande detalhe. Além disso, tem uma outra questão. É muito variável essa questão de gasto calórico, porque tem a ver com o organismo, tem a ver com como está o seu corpo, como está a sua resistência, se você já está acostumado com aquela atividade. Por exemplo, uma pessoa que faz spinning todos os dias, na mesma intensidade, a gente vê que essas pessoas, muita gente marca o reloginho pra gente repostar. Elas gastam 200 calorias, 300. Na mesma aula, alguém gastou 500, 600. Mas é uma média isso, não? Tudo depende. Tem de 200 a 800, eu já vi relógios postados. Tudo depende em 45 minutos. do seu condicionamento físico. Isso é muito pessoal. E de
como você está conectado com aquela aula. O que eu acho legal do spinning, assim como outros esportes, mas é a sinergia que o ambiente cria, né? Então já é preparado todo um terreno, cenário para que crie essa sinergia. Exatamente. Então às vezes a pessoa chega lá até desestimulada, é o que eu observo, sim, né? Acontece, Bruno. Através da minha esposa, tudo. Aí chega lá, começa, vai uma música, a pessoa tá para baixo. Aí começa a acelerar, aí o vizinho do lado tá entregando o seu máximo. Sim. Aí a pessoa inconscientemente, poxa, ó, com o jeito que o vizinho aqui tá, já vou fazer uma entrega maior também. Sei lá, como se fosse um estádio de futebol, tá todo mundo ali vibrando, de repente vira aquela... É algo surreal. Para nós que somos professores, o que é uma experiência? Durante a aula, ela tem vários momentos. Sim. Momentos de energia alta, então você está dando o seu máximo ali, sua frequência cardíaca está muito alta, de repente a luz inteira se apaga, coloca uma música vibrante e a gente começa alguma motivação. Falando aí de alguma coisa, algum ponto que a gente às vezes se comparar com outro, às vezes a gente se cobrar tanto, ou a gente falar, puxa, eu não vou porque, ou eu não faço porque o professor consegue, eu não consigo. Não, a gente apaga todinha a luz, você pedala da sua forma, com a carga que você suporta, e a gente entra num flow ali, numa viagem, que é a hora que tudo disso desliga, volta uma música agitada, a hora que termina a aula, tá todo mundo com um sorriso lá em cima. Então a gente tem relatos de clientes que diminuíram ansiolíticos, pessoas que dormem melhor, não precisam mais tomar medicamento para conseguir dormir. Então isso é o mais gratificante. Teve aulas minhas que eu recebi feedback, tanto no Instagram ou ali na hora, de a pessoa falar, nossa, eu precisava tanto ouvir isso, você mudou o meu dia, você mudou a minha vida. Teve uma pessoa que pediu para dar um abraço. Então são tantas vidas ali, com tantas emoções, tanta coisa que está sendo trabalhada, e às vezes a pessoa só fica pensando, eu não consigo, eu não posso, eu não vou ser igual fulano. Gente, esquece. Desliga isso, vai numa aula e aí vocês vão entender o que é isso que contagia todo mundo. E vocês dois, vocês vão se contagiar. Então, vai até comprar sapatilha. Ouvindo vocês falar, tá certo, a gente trabalha, a gente se manter, pra gente conquistar, é pela grana. Mas, pelo que eu tô ouvindo de vocês, chega uma hora, um estágio na carreira que já não é mais por isso, né? Não. É mais pro além, né? Pelo além. Acho que a grana é uma consequência, né? Como eu acho que quando a gente entende, na verdade, a gente fica numa busca mesmo. Porque a verdade é que a gente não vive sem dinheiro. Dinheiro é moeda de troca. Sim. Mas enquanto a gente tá correndo atrás dele, a gente vê que às vezes a coisa, né? E na vida, quando a gente entende que a gente veio pra servir, pelo menos essa é uma linha que eu acredito, e que todos nós temos dons que são divinos, assim, e que a gente faz com tanta leveza, é onde você entrega pro mundo o que você tem de melhor e você entrega de coração e o resultado vem. O dinheiro se torna uma consequência. Exatamente. Por isso que eu falo, Bruno, assim, você perguntando da energia, agora eu vou falar a minha parte. Quando eu fui montar a Ciclo, que a gente foi montar, eu tive muita ideia de fazer um corredor. Lá a gente tem um corredor que é até famoso, é chamado na cidade Corredor da Fama. Porque eu falei assim, eu quero separar dois mundos. Não importa como você vai chegar aqui. Eu quero que você saia diferente. Porque a vida tá muito pesada. A vida tá pesada para todo mundo. Sim. Todos os dias é rede social, é cobrança, é comparação, é inferioridade. A gente tá o tempo todo com a tecnologia que veio para nos ajudar também. A gente tá o tempo todo sendo metralhado, todos nós. Sim. Você pode conversar, todo mundo pode olhar para sua família. Tem alguém que tá ansioso, doença mental, né? Enfim, passando por alimentação errada, bebida, né? Vício, né? Jogo. Fuga o tempo todo, porque a gente tá o tempo todo em estado de proteção. E o spinning, ele vem pra agregar isso. Por isso que eu acho assim, eu acredito muito no spinning, porque eu falo, é um momento que você tá fazendo uma atividade física, que pra mim atividade física é básico, é tipo comer, dormir e atividade física. São bases pra uma vida saudável, pra uma vida mais equilibrada. Só que com alegria. O interessante é que passam muitas pessoas aqui nessa mesa, né, André? E quando a pessoa é de verdade, quando a pessoa vive aquilo que fala, até o clima aqui muda, né? O ambiente muda. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz
Na hora que eu cheguei aqui, fui na Ju e perguntei, Ju, tô curioso, o que 2 professores de spinning, que é uma coisa que eu não sei o que é, vão falar num podcast de educação? Mas a educação é um ambiente é muito amplo, né? Então, por exemplo, olha quanta coisa a gente já aprendeu aqui, né? Através de um esporte. Mas olha quanta, a gente tá tendo uma aula de... Você gosta de câmera, né? Não. Cara, um dos meus problemas maiores quando que eu tive depressão era exposição. Nossa. Pois é, não conseguia falar, não conseguia olhar uma câmera, não conseguia... o mundo, né? De quando você começa numa doença psicológica, e aí eu pedi pra Deus isso. Eu pedi, cara, me dá um desafio. Eu não quero ficar tomando remédio. Não quero ser assim. É bom, cara. O que eu fiz? Cheguei na igreja, o padre chegou lá e falou assim, Rodrigo, depois da missa preciso falar com você. Cara, eu falei assim, beleza, veio o problema, veio a solução. Agora ele já pode até abrir um spinning cast. Monta um estúdio lá na academia e me convida que eu vou lá. Adorei isso. Legal. O padre falou assim, o nosso casal apresentador do encontro de jovens teve um problema e eu vejo você para apresentar isso. E aí, na hora, eu falei, eu não gosto de exposição, eu me cobro, eu sou perfeccionista. E eu já tinha decidido, naquela manhã eu joguei remédio no vaso e falei, não ia tomar Venvance, não ia tomar mais o que eu tomava. E aí eu falei, cara, muito. De repente... Ixi, eu também, eu só não tenho o diagnóstico. De repente, veio esse desafio e eu aceitei. E aí, uma semana depois, me apresentei para 300 pessoas lá em cima. E aí depois eu comecei a encarar. Comecei a encarar o desafio e aí eu comecei, puxa... Verdade. Todos os desafios que a vida nos apresenta, eu acho que são para que a gente cresça e evolua. Verdade. Então, assim, em vez de a gente ficar brigando se a pessoa tem uma deficiência ou a vida apresenta alguma dificuldade, uma questão, né, psicológica, em vez de a gente ficar brigando, quando a gente pega aquilo e acolhe e abraça, fala, peraí, é isso que eu tenho? Fácil não é, mas o que eu preciso fazer a partir disso, com esse diagnóstico? Né? Exatamente. Se eu tenho isso, como eu vou fazer para viver bem com isso? Nós estamos aqui com o casal, a Mayra, que é advogada e especializada em gestão empresarial, e o Rodrigo, que é educador físico, né? O Rodrigo, eu conheço ele assim, de vista há muitos anos, desde quando eu cheguei em Araçatuba. Mas assim, como que o spinning entrou na vida de vocês? Tudo bem, você já é educador físico, mas você, de advogada pro spinning, né? É uma história muito bonita. Bora lá, amor. Eu mudei, né, de Goiânia pra cá, vou fazer 7 anos. E aí eu fui trabalhar com meu cunhado na clínica, advogada de formação. Nunca fluí muito no direito, eu estudava para concurso de magistratura. Mas eu confesso, eu acho que nada na vida por acaso, mas eu fiz direito, mas influenciada pela minha mãe. Eu tinha vontade de fazer psicologia ou administração. Sim. Psicologia é uma área que eu sou fascinada, tanto que eu estudo Tanto muito. É que a sua especialização é em gestão de pessoas, Gestão né? de pessoas. Eu tenho vários cursos. Com gestão eu tenho de curso em constelação familiar. Essa parte, assim, eu sou fascinada. Então, assim, eu sempre pensei nessa coisa de pessoas, de cuidar, de facilitar a vida das pessoas. E aí eu trabalhei 7 anos com meu cunhado na clínica, 6 anos na verdade, só que eu sempre tive vontade de ter um próprio negócio, aquilo latejava no meu coração. Uhum. Só que eu tava muito bem lá, o meu salário era muito alto pra época, que a gente se dava muito bem, a clínica cresceu muito, mas aquilo latejava. E eu falava, Deus, o que eu faço, assim, mas parece que eu não aparecia, eu tentava fazer umas coisas, 2 coisas, né, uma atividade assim alternativa, não fluía. Uhum. E eu falei, o que eu vou fazer, Aí veio um dia uma frase, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Aí numa conversa com meu cunhado, eu falei assim, eu quero sair. Ele falou, você tá doida? Tipo assim, você tem certeza? Eu acho que você tá emocionada. Tipo assim, eu falei assim, eu quero sair. Só que eu não sabia, ele descobriu isso depois, que um dia a gente conversando, ele achou que eu já tinha decidido o spinning. Naquele momento eu sabia que alguma coisa ia aparecer na minha vida. Eu já tava com o Rodrigo já é da área, né? Uhum. E eu fazia spinning, e eu amava spinning. E toda vez que eu viajava, eu fazia spinning.
E aí, uma semana depois que eu falei pra ele que eu saí, eu ia ficar mais 2 meses, eu falei, eu vou treinar alguém, eu não vou te abandonar, eu tô junto, minha gratidão é eterna por ele, assim. Eu tava fazendo uma aula de spinning, é como se fosse um sopro no meu ouvido. É spinning. Só isso, eu não tive mais nenhuma dúvida. De lá pra cá eu passei muitos desafios, muitos. É tão legal ver eles falando que dá vontade de ir na aula, né? Nós somos um só, eu entendo, na minha visão, que nós somos inteiros. É igual falar assim, deixa o emocional de lado e vem só com o racional. Tem hora que a gente precisa ponderar, precisa. Mas se você fingir que o emocional não existe, ele vai te implodir uma hora. Verdade. Nós somos o inteiro. E a nossa alma, ela tem hora que ela chega num lugar, corpo, alma, ou ela chega perto de uma pessoa, você pega e se encontra. Você até relaxa seu corpo e você fala, tô em casa. Você chega num restaurante, você chega numa academia, você fala, tô em casa, eu gosto de estar aqui. Isso fala, energia, fala muito mais do que... E aí, só pra concluir, Bruna, aí eu falei, amor, cheguei em casa, amor, já decidi, a gente vai montar um spinning e você vai dar aula. Ele, tá doida? Tá doida? Eu não. O que aconteceu? Eu saí do quentinho. Na minha área, eu já trabalho há 13 anos como avaliação física, de ajudar atletas a alcançarem objetivos. Fiz educação física para atingir o nível máximo de bike fit. O que é bike fit? Eu ajustar a sua bicicleta para você não sentir dor na bunda na hora que pedala, não sentir a mão formigando quando você pedala, nem dor no pescoço, nem dor no pé. Isso na bike normal? Na bicicleta da rua. Então, há 13 anos eu fazia isso. Quentinho, nível máximo lá. Vamos falar, se tivesse doutorado, mestrado, você tá lá. Beleza. Aí minha esposa, você vai dar aula. Eu falei, nós vamos montar um estúdio de spinning. Ele, tá doida? Não vou. Gente do céu. Eu tô com tanta pergunta aqui na pauta pra fazer pra vocês. Só que na verdade, assim, ó, das perguntas aqui, acho que eu mudei tudo, tá? Acontece. Quando o papo flui, legal, mais ainda, né? Mas infelizmente o nosso tempo tá quase se encerrando, 5 né? Minutos, nossa. Infelizmente, eu preciso agradecer os parceiros que apoiam o Minuto Escola, que são eles, Colégio Severiano Judá, Sever Sistema de Ensino de Robótica e Empreendedorismo e também o meu amigo Cleiton Barbosa, Móveis Planejados. Se vocês precisarem fazer móveis planejados, faça um orçamento com o Cleiton Barbosa, que o cara é caprichoso. Pode deixar. Armário, por lindo. Exemplo, que bacana. Né? E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos retomar então. O produtor nos deu 5 minutos ali. Vamos falar das características que diferenciam a Ciclo de uma outra academia qualquer. Quais são os diferenciais? A Mayra responde essa. A Mayra responde? Eu acho que um dos grandes diferenciais que eu falo que eu trouxe, que é uma coisa muito minha, é a preocupação na qualidade de entrega. A entrega de excelência. Então eu me preocupo, o spinning, nós seres humanos, a gente é sentimentos, então a gente está conectado ali. É um som, uma música, um cheiro, uma emoção. Aquilo vai te conectar ao lugar, as suas experiências sensoriais. Então eu me preocupo com toda essa entrega. Então a gente chegou realmente para entregar muito. A gente acredita que o público, que as pessoas, quando você vai lá, Bruno, e você pega o seu dinheiro, você trabalhou, você sabe quanto foi para ganhar aquilo, e você investe numa coisa, você quer retorno. Sim. E eu entendo que eu tenho que te dar o melhor retorno possível. Então a gente não tá ali pra brincar. Então a gente veio com essa entrega de muita qualidade. Desde das escolhas do nosso ponto físico até os treinamentos dos funcionários, tudo muito alinhado. Eles entram na sala para ver se tá tudo bem. Eles olham sapatilha. A gente trouxe algumas coisas como cortesia para que o cliente tivesse uma qualidade de treino. Então a sapatilha, às vezes é algo que alguém não vai comprar. Eu comecei spinning agora, eu vou comprar uma sapatilha? Não. Mas a pessoa vai fazer de tênis, o treino não vai ser igual. Então a gente vai dar como cortesia a sapatilha. Uma toalhinha, a pessoa tá ali escorrendo suor, tá passando a mão. Então tem toalhinha. Que legal. Então a gente trouxe todos esses diferenciais, que é a preocupação de entregar mesmo. Ela é interessante, André, que ela poderia falar um monte de coisas aqui, né? Que eu já fiquei sabendo. Por exemplo, a qualidade das bikes, né? Que diz que são extremamente diferenciadas. Mas isso daí é físico? Exatamente. Só que ela falou algo que é o DNA, né? As pessoas podem até copiar. Essência. Eu falei isso esses dias num programa, aliás, na minha rede social, no meu Instagram. As pessoas podem copiar, ir lá e comprar uma bike parecida, estrutura física. Só que a essência, o DNA, aquilo que é de vocês, isso ninguém copia.
pode tentar, mas não vai conseguir, porque isso é intrínseco, né? E eu achei muito interessante esse ponto que você tocou. Então, os detalhes, a diferença, isso é a cultura da sua empresa. Isso ninguém fala. É cultura. É o pilar. Exatamente, é cultura. Né? Isso daqui é a muito nossa interessante. fundação. Parabéns, muito Obrigada. bom. Vamos lá então. Eu gostaria de saber pra gente, realmente, uma das últimas perguntas aqui, quem pode ou quem não pode fazer uma aula de spinning? Existe contraindicação? Não pode. Vamos pensar. Bom, não tem nenhuma restrição para quem não pode, pois esse esporte ele só depende de você. Desde que a pessoa não tenha nenhuma restrição médica, né, para a isso prática de exercício de alta intensidade, porque o spinning ele oscila a intensidade. Então tem momentos que por mais que o aluno decida ficar sentado e não fazer, mas o professor vai te induzir a aumentar a sua intensidade no treino, né? Então se a pessoa não tiver essa restrição, se ela conseguir os ajustes da bicicleta para o tamanho dela, né? A gente pede uma idade, a pessoa adolescente ou criança só com os pais do lado, mas não existe uma restrição porque o spinning é uma atividade de baixo impacto, uma das menores, tanto que é indicado no pós-cirúrgico, de joelho, vários pós-cirúrgicos é indicado o spinning. Então criança, por exemplo, também pode fazer. Ou a gente criança só acompanhado com os pais e desde que tem um tamanho. Sim. Uma criança muito pequenininha a gente não aconselha. É o quê? A gente não proíbe. 40? Não seria nem muito por isso, pela altura, porque a nossa bicicleta ela dá todas as regulagens. Então ela vai de uma partir de pessoa 9, 10 estatura anos eu bem alcanço. baixa até uma estatura alta. Porém, o grande detalhe é as bikes não param de pedalar. Então, esse é o único detalhe, porque a criança muito nova, ela não está acostumada a fazer 40 minutos de pedal seguido, ela vai querer parar, mas essa bike ela não para. Então, esse é o único detalhe. Quando a gente vai lá, a gente orienta. A bike não para, ela fica rodando? Ela é leve, ela é uma né? Se catraca você estimular... fixa. Lembra da bicicleta, quando ficava na chuva, travava a catraca, você não poderia parar de pedalar. É isso que acontece. Ali é uma bike que ela é fixa. Pra você parar, você tem que apertar o freio ou sentar, parar de pedalar, assim ela vai parando. Então esse é a única restrição. Então não tem nenhuma restrição o spinning. Legal. Mayra, olhando para aquela câmera lá, quais dicas você traz para alguém que está começando no spinning ou que após assistir esse vídeo vai começar, né? Que dica você deixa para essas pessoas? Eu falei essa semana sobre isso, Bruno, porque assim, nós seres humanos, a gente está sendo treinado pro imediatismo. E eu de um tempo pra cá eu percebo que nada na nossa vida acontece do dia pra noite. A gente nasceu, a gente demorou 1 ano pra andar. Então a gente chega no spinning, só continua no spinning, só pega amor quem não desiste. Porque a sua primeira aula, a sua segunda, a sua terceira vai ser um desafio que você vai falar, isso aqui não é pra mim. A gente já viu vários clientes, exatamente, o corpo dói, aquele tanto de movimento com música, com balanço, com acelero, você fala, meu Deus, o que é isso? Porque é muita informação. Mas a gente orienta o cliente e fala pra ele, senta, faz no seu tempo, curte a música, vai se ambientando, vai gostando do lugar, vai girando sua bicicleta, você pega amor. Então, paciência. A palavra que eu falaria pra pessoa que tá começando o spinning é só paciência. Daqui a pouco você está amando e viciado, porque o spinning vira um vício. E você, Rodrigo? A galera que tem muito medo de se arriscar, quer sempre ficar no quentinho, ou às vezes se compara, ou fala, não, eu não vou lá, vou dar trabalho. Pessoal, desliga um pouco, tira um pouco aí dessas cobranças. Eu falo muito, a sua mente fica falando o tempo inteiro que você não pode ou que não consegue. E aí quando você tá lá naquela bike, uma luz mais calma, uma vibe, a hora que você entende o que é o spinning, e aí você já começa a fazer alguns movimentos acompanhando o padrão ali da sala, vamos falar isso, já tá umas 4, 5 aulas, aí você vai falar assim, nossa, por que eu demorei tanto para começar essa atividade física? É uma atividade física que pode ser feita em família, então pode ir a família inteira. Tem uma oportunidade de você fazer junto com seu filho, com a sua filha, aproximar mais vocês e vocês viverem uma experiência única. Uma dica, vai de olho fechado lá pro spinning e só vai. E aí vocês vão ver que isso daí vai vir de dentro para fora e vocês vão amar o spinning.
Vocês não têm noção a sinergia, a atmosfera boa que está aqui dentro dessa sala, né? Eu espero que a gente consiga levar isso para você que está em casa. Maia, muito obrigado pela sua presença. Você, Rodrigo, obrigado Bruno, pela sua obrigada, presença. Ju, muito obrigado, prazer. Bruno. Foi um prazer. É um prazer. Satisfação enorme. Trazer um pouquinho aqui, porque a gente acredita que educação, atividade física, tá tudo junto. Tudo ligado, né? Tudo ligado. Nós já trouxemos aqui ex-jogador de futebol, nós já trouxemos aqui médico, porque o universo educacional é muito amplo, muito, né? Muito. Então, assim, por isso que é muito legal mesmo. E quem está nos assistindo em casa, seja pai, seja mãe, seja tio, seja avó, né? Tudo isso serve para todo mundo. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola.